Você conhece esse boneco? O seu filho ou sua filha gostam desse boneco? O nome dele é Stitch. Será que ele tem relações com o voodoo? Será que ele pode estar sendo uma influência negativa para o seu filho ou servindo de maldição para sua casa? Bom, é o que afirma esse pastor. Hoje nós vamos reagir a esse vídeo, eu vou adicionar algumas informações aqui que eu acho pertinentes. Mas, antes de continuar, meu nome é Fábio Chaves, esse aqui é o primeiro vídeo desse canal. Eu tô muito feliz de iniciar esse projeto já com um assunto que eu gosto tanto, que são esses elementos, né, da cultura pop, essas mensagens subliminares, essas coisas que muitas das vezes tem muito exagero e também às vezes é deixado de lado, é dito como não tem nada a ver. Não, nada a ver, irmão. Será que nesse caso do Stitch realmente não tem nada a ver? Não. Será? O canal é esse aqui, Pastor Antônio Júnior, tem 15,6 milhões de inscritos, cara, o canal gigantesco. Particularmente eu nunca tinha ouvido falar desse pastor, mas tem muito vídeo, 7.500 vídeos, entre os vídeos dele em alta, aqui ó, poderosa oração do Salmo 91, oração do Salmo 91, isso aqui pra mim é um tanto estranho, porém, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Vamos do começo aqui, o vídeo é esse aqui ó, cuidado com o que você deixa entrar na sua casa, Stitch e outras portas espirituais, um assunto bem interessante. Vamos lá. Tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui com a minha esposa Thaís. Olá pessoal, é um prazer estar aqui novamente. Hoje nós vamos compartilhar mais uma mensagem, né amor? Vamos. Que Deus colocou em nosso coração, que falou muito com a nossa família e eu tenho certeza que vai falar com a sua família também. Amém. Irmãos, como vocês sabem, aqui no meu canal eu sempre trago conteúdos relevantes, atuais, sempre de acordo com a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar com vocês sobre coisas que a gente traz para dentro de casa. Não apenas objetos, mas músicas, filmes, desenhos, que inclusive nós queremos falar aqui sobre um desenho que, olha, descobrimos algumas coisas aí reveladoras e nós queremos que você fique. Bom, ele começa dizendo que descobriu coisas reveladoras. Eu vi esse vídeo uma vez, na minha concepção não são tão reveladoras assim. Será que são para você? Ele apresenta algumas coisas aqui que eu não concordo muito, mas vamos continuar aqui no vídeo. Porque nós vamos mostrar para vocês que algumas coisas podem sim trazer influência negativa para a nossa vida. Enquanto a gente for citando aqui alguns exemplos, pode ser que vocês pensem assim, ixi, lá vem os crentes, né? Falar que tudo é do diabo. Irmãos, nós queremos comentar aqui hoje sobre aquele filme que inclusive está lançando no Brasil, Lilo Stitch, e olha, fique com a gente até o final, vocês vão entender muita coisa que está por trás disso aqui. Nós vamos até compartilhar uma experiência que nós tivemos com a nossa Olha só o que ele fala, muita coisa que está por trás disso aqui, ele está afirmando que tem muita coisa por trás disso aqui. filha aqui na nossa casa. Isso mesmo. Irmãos, vamos lá, ó. A Bíblia, ela fala muito sobre como nós podemos nos santificar. A palavra santificação, santidade, vem da palavra separação. Deus sempre quis que o povo dele, a começar pelo povo de Israel e agora a igreja também, nós sejamos povo separado, propriedade exclusiva do Senhor. Vivemos ainda no mundo, mas nós não somos contaminados por ele, entendeu? Isso é muito importante. Por exemplo, Daniel, que é uma pessoa que a gente admira muito, inclusive o nosso filho chama Daniel por causa disso. Ele não se contaminou com a Babilônia. Ele estava exilado na Babilônia, mas não se contaminou. E esse deve ser o propósito nosso a cada dia. Sabe? Eu me lembro, irmãos, já que nós estamos falando aqui, nós vamos falar sobre coisas que estão por trás, né? O lado obscuro das coisas. Eu me lembro que na década de 80, 90, eu sou do ano de 1983, né? E eu me lembro que ali na década de 90, Olha até só, os anos 2000... Coca-Cola. Quem de vocês que é da década de 90, ali, até talvez início dos anos 2000, lembra aqui da Coca-Cola, né? O Alô Diabo, né? A galera tinha mania de pegar, ver mensagem subliminar em tudo quanto era coisa. Falava-se muito sobre mensagens subliminares, né? Ó, dizia que estava escrito aí Alô Diabo na Coca-Cola. É importante eu pontuar isso aqui porque o cara que desenvolveu teve a ideia, digamos, de fazer essa mensagem subliminar. Eu vou fazer uma mensagem subliminar especificamente em português. Sério? Não é bem por aí. Então, esse é o intuito mais desse vídeo. Isso aqui não é um canal religioso, é um canal de opinião, onde eu apresento minha opinião e, lógico, eu coloco aqui também a minha vivência. Eu sou cristão, porém não sou, digamos, um religioso cego. Eu tenho uma visão aberta para bastante coisa, gosto de aprender bastante coisa sobre a Bíblia, também sobre outras religiões. Vamos continuar aqui no vídeo. Quem nunca ouviu falar sobre isso, né? É verdade. E eu lembro que, assim, eu tinha um fofão, que era aquele boneco grandão, né? Eu gostava muito, né? Tinha umas bochechonas, muito feio, né? Por sinal. Muito feio. Mas a criançada amava, né?
E eles falaram que tinha uma faquinha lá dentro, tinha uma faca, né? Na realidade não era uma faquinha, ele tinha realmente um punhal do pescoço para baixo. Uma vez quando eu era criança, eu achei um desses bonecos, eu acho que já todo arrebentado em algum quintal, e lá realmente dava para ver que tinha, e não era uma faquinha, era realmente algo pesado. Segundo eles, eu fui procurar saber anos depois, eles disseram que era algo estrutural do boneco para dar sustentação ali à cabeça, mas era algo realmente muito estranho. Mas eu lembro que tinha as músicas, né, invertidas. Você chegou a ouvir isso, amor? Sim, eu lembro até daquela música Ragatanga, a banda, não é? Era uma banda que teve no SBT e que A na época o pessoal meninada, falou que as tinha meninas códigos, né? gostavam Aquela muito. música era do demônio. Era uma invocação. Uma invocação ao mal. Bem, eu não duvido que a mensagem poderia realmente ter sido uma invocação ou mensagem do diabo, porque hoje em dia isso aí tá explícito, não precisa nem estar oculto. Só que a questão é, realmente existiam mensagens subliminares que colocavam nas músicas e tinha coisas que é chamado de pareidolia. O que é? É quando a gente interpreta um padrão onde não tem. E não precisam ser só rostos, a brincadeira de reconhecer formatos em nuvens já usa bastante essa habilidade. Você olha por uma nuvem, parece que é um elefante, mas não é um elefante. E nessas músicas tinham realmente o que era mensagem subliminar, e tinha que não era. Teve uma banda que propositalmente colocou uma mensagem subliminar na música. E aí tem aquele caso que você inverteu a música e quando você inverte, cara, o que você tá ouvindo só ao contrário? Isso é do Engenheiros, que é assim? O que você tá tem essa do procurando? Engenheiros? Por que você tá ouvindo isso ao contrário? Ó, por que você tá ouvindo? Hein? Tinha isso bastante. Tá me dizendo que tem mensagens ocultas nas canções pop antigas? Nos filmes, programas de televisão, tudo que você conhece. Esse é o ponto, a gente tem que saber separar as coisas. Será que tudo que a gente botava pra tocar ao contrário era uma mensagem do diabo? Você deve ter tido também aquela bonequinha da Hello Kitty. Eu não tive, mas eu lembro da época de amigas que tinham, minhas primas, que era um significado de uma mãe que tinha uma filha com câncer na boca e que invocou um demônio pra filha ser curada. Na realidade, a história da Hello Kitty, se vocês forem ver, a Hello Kitty é um brinquedo, uma boneca que não tem boca. E o que se dizia na época que a Hello Kitty era daquele jeito porque a criança nasceu muda e a mãe fez um sacrifício, um ritual ao diabo e por isso fez um boneco sem boca. Coisa assim. Por isso ela fez aquela boneca pra ser um sucesso de vendas. Então histórias como essa sempre teve, né? E sempre vai existir. Qual que é o ponto aí, cara? É porque realmente não tem nenhuma comprovação. São histórias, a pessoa pode inventar qualquer coisa, mas você não tem nenhuma comprovação, não tem nenhuma materialidade. E a gente precisa questionar isso. Tudo que chega pra gente, a gente precisa questionar. Pode ser verdade, pode não ser. A gente precisa avaliar as duas coisas. Na Bíblia existe aqui um alerta que Deus traz para o povo não se contaminar com as coisas que eles trazem de fora, certo? E isso engloba, né? Desde uma balinha que você ganha de alguém, de um desconhecido. Não, peraí. Olha isso aqui que ele fala. Isso engloba, né? Desde uma balinha que você ganha de alguém, de um desconhecido, um bolo. Desde uma balinha que você ganha de desconhecido, de um bolo. É aqui que começa a minha discordância com ele. Não tem nada disso na Bíblia. Pode procurar de cabo a rabo. Não vai ter nenhuma proibição de você receber um presente de alguém, de você receber uma bala, um bolo de uma pessoa. Ela não é crente, então eu não vou receber a bala ou o bolo. Não existe nada disso. Inclusive, você contou esses dias, né, pra mim, que uma moça entrou em contato com a gente, que ela recebeu um objeto de decoração, né? Sim, uma conhecida nossa. Ela contou que ela ganhou de presente, sabe aqueles objetos de decoração que fez bastante sucesso, ainda faz, das famílias, que é o marido, a mulher e os filhinhos juntos? Tem vários formatos. Não conheço. Ela ganhou de presente de uma amiga que era cristã. Só que ela começou a perceber algo diferente na casa dela, desde quando ela recebeu aquele presente. E ela, uma mulher de muita oração, continuou orando, buscando a Deus, e Deus trouxe uma visão pra ela de que era aquele objeto que ela ganhou, que era um objeto que tinha algo relacionado com o mal. Ok. Eu tenho um exemplo de quando eu era criança, de um objeto estar dentro de casa e esse objeto ser amaldiçoado, e esse objeto eu ter minha visão aberta do campo espiritual e ver coisas que eu não deveria ver. Como eu falei, esse canal aqui não é sobre religião nem nada disso, é mais sobre opinião, minha visão de mundo. Se vocês quiserem saber depois sobre esse caso, eu posso contar em outro vídeo, é só deixar nos comentários aí. Então, assim, a gente tem que ficar atento, sim. Porque a gente fica dentro da nossa casa. Importante. Muitas das recomendações de Deus pra gente não trazer essas coisas pra dentro de casa, não ter amuletos, não consultar astrologia, cartomantes, isso aí tá no... Ele falou sobre amuletos.
Só que aqui eu quero abrir um parênteses sobre os amuletos gospel. Eu posso fazer um vídeo se vocês quiserem depois, mas o ponto é, a gente tem a mania de olhar muito para fora, para as outras religiões e outros credos, e apontar isso ou aquilo, mas quando dentro das próprias igrejas cristãs tem pastores fazendo o que eu chamo de mandinga gospel. Amuletinhos, pulseirinha, caneta ungida, lenço ungido. E escutem bem, Paulo nunca andou jogando lenço em ninguém e nunca vendeu lenço ungido. Pode acabar com essa palhaçada. E isso também é um amuleto, isso também é contra a Bíblia. A gente deveria começar a análise e a crítica por aí, não pelo Stitch. E aí o que acontece, né? Agora falando aqui de forma mais específica... Agora eles vão falar mais as teorias dele com relação ao Stitch. Observe de onde que ele tira a informação. Esse desenho, Lilo e Stitch, que é da Disney, eu e a Thaís nós pesquisamos sobre ele, que inclusive a nossa filha, ela gosta, né? Só que eu quero ler uma matéria. Pega pra gente ali, amor. Olha só, ele vai ler uma matéria. Essa matéria ele não fala de onde ele tirou, ele não fala quem escreveu, ele não fala a fonte, ele não fala nada. Se alguém descobrir quem é a fonte dessa matéria, por favor, deixe aí nos comentários. A gente vai ler a matéria, eu quero ler pra você, e depois nós vamos comentar o que a gente fez aqui em casa para vocês entenderem. Eu vou ler para vocês essa matéria aqui, ok? O título dela é o seguinte: o que há por trás do Stitch, o personagem da Disney que encanta crianças, mas carrega símbolos espirituais ocultos. E começa assim, ó. Stitch é um dos personagens mais queridos entre as crianças, graças ao filme Lilo e Stitch, que foi lançado pela Disney em 2002. Ele é retratado como um experimento alienígena bagunceiro que aprende sobre o amor e a família. Mas por trás dessa história fofa, existem referências espirituais que muitos pais não sabem. Existem referências espirituais que muitos pais não sabem. Ele está afirmando que existem referências espirituais. Vamos ver quais são. O nome Stitch significa costura ou ponto de costura. O nome Stitch significa costura ou ponto de costura. Stitch significa também ponto, aquele ponto que você dá numa ferida quando você abre. Esse é o significado de Stitch. Olha a conexão que ele vai fazer agora. Presta atenção. Isso tem a ver com o fato de que ele foi criado juntando partes de vários DNAs diferentes. Essa ideia, além da ficção científica, lembra práticas do voodoo. Aqui que fica complicado. Ele faz uma conexão de Stitch, que é ligação, que é uma costura, que é uma sutura, que é um ponto, com voodoo. Como que o autor desse texto chega à conclusão de que Stitch tem relação direta com voodoo? De onde ele tira isso? Até porque voodoo é sobre agulha, enfiar agulha, não é sobre dar ponto. Até onde eu saiba, pelo boneco que você vê, não é ponto, cara. Pra mim é uma das primeiras forçações de barra, mas vamos continuar vendo aqui os outros argumentos. Olha isso, irmão, não sou eu que está dizendo. Não sou eu que está dizendo. Tá, e quem é que está dizendo? Região afro-caribenha que envolve invocação de espíritos. Na ideia original do filme, Stitch era uma criatura selvagem, vinda de uma floresta, com comportamento assustador. E muitos traços dessa ideia inicial permaneceram no personagem. No primeiro filme, ele demonstra fúria, olhos vermelhos e força anormal. Fúria, olhos vermelhos e força anormal. Ele faz essa conexão automaticamente com o mundo espiritual. Sendo que força descomunal, tudo isso pode ter várias outras construções. Mas isso a gente chama de viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Quando você já está com aquele viés de acreditar em algo, e quando você pega um elemento que pode confirmar aquilo, automaticamente aquilo já serve para confirmar. E não é bem por aí, a gente tem que ser um pouco mais crítico com as coisas que a gente lê, com as coisas que a gente observa. Sinais simbólicos de descontrole espiritual. Já em Lilo e Stitch 2, Stitch deu defeito, tem uma cena estranha em que ele é cercado por sombras dentro de um círculo com símbolos geométricos muito semelhante a rituais de invocação. Essa cena levanta questionamentos espirituais, especialmente para as famílias cristãs. A ambientação no Havaí também traz elementos espirituais da cultura local, como danças, amuletos e figuras simbólicas. Mesmo sendo parte do cenário, esses elementos podem conter significados que passam despercebidos pelo público. Podem conter elementos, podem conter. Então, a gente está falando de um bicho, de um alienígena, sei lá, que está no Havaí e que evidentemente vai ter traços da cultura local. E essa cultura local automaticamente é de magia, de feitiçaria, de demônio? Então, até agora não tem nenhum elemento que você diga, pô, é de fato. A Disney tem uma série de desenhos, de filmes que tem clara alusão a diabo, a magia. Você pega o 101 Dálmatas aí com o nome Cruella de Vil. Você pega aí o Rei Leão com a palavra escrita lá, sex. De fato, ali foi escrito, foi feito aquilo ali. E uma série de outros exemplos. Você
tá inundado aí na internet. Pegar esses argumentos, esses pontos para dizer que esse brinquedo é do diabo, é perigoso para criança, com base apenas nisso, para mim é realmente muito fraco. Mas vamos ver se ele tem outros argumentos aí mais para frente. Embora o filme não apresente magia declarada, o conjunto de símbolos e comportamentos levanta reflexões sobre o conteúdo consumido pelas crianças. Vamos voltar nesse ponto aqui. Olha só o que ele fala aqui, ó. Embora o filme não apresente magia declarada, Embora o filme não apresente magia declarada, ponto. Não tem magia. Não tem nada sobre mágica, sobre magia, magia negra, nada disso. Ele chegou a essa conclusão, o autor desse texto, que é desconhecido. Ele continua. o conjunto de símbolos e comportamentos levanta reflexões sobre o conteúdo consumido pelas crianças. Então ele chega a essa conclusão com base nesse conjunto de coisas. O nome Stitch, que automaticamente ele ligou com voodoo. Aquela cena de sombra, não sei o que, ok, pode ser, a gente pode considerar ali, ó, se esforçar bem. E o outro sobre elementos havaianos, muito fraco. Em meio a tantas influências visuais e culturais, é importante observar mais de perto o que está por trás das histórias que parecem apenas entretenimento, né? Mas o que tá por trás da história de Lilo e Stitch não tem nada a ver de magia. É amizade, é brincadeira, é sobre isso aí. Eu não sou defensor, tá? Pra mim, tanto faz. Eu sou defensor da boa análise, do que é de fato. É fato que esse boneco, com base nesses argumentos, é maléfico para as crianças, é maléfico para o seu filho, para sua filha. Com base nisso que ele está apresentando, a minha conclusão é não. Vamos ver o que ele traz mais aqui. E então a gente acendeu uma luzinha, né? Um alerta, porque a nossa filha ganhou um ursinho de pelúcia, né? Mas do é Stitch. muito feio, pelo amor de Deus. Por sinal, a gente que é adulta, a gente acha aquilo feio, né? Mas as crianças feio, amam, né? feio. Acham fofinho, bonitinho, né? Febre, né? Esse Stitch é um filme bem antigo, né, de 2002. Eu era bem criança quando lançou esse filme. Só que agora ele, de uns 2 anos pra cá, ele voltou à moda. Então, as crianças dessa geração começaram a gostar desse desenho antigo lá de trás. Não só as crianças, né? As crianças, tanto as crianças novas gostaram, quanto adultos com elementos, sei lá, caneta, agenda. Então, na época, quando a nossa filha começou a interessar por isso, porque as amiguinhas da sala tudo gostavam e tudo, e ela começou a ter esse interesse. Então, nós pesquisamos sobre o filme. A gente foi procurar saber do filme, porque tudo que os meus filhos assistem, eu gosto de saber o que eles estão assistindo. Ok, então, a partir daqui, vocês podem continuar vendo o vídeo no canal deles, eu vou deixar o link, tá aí na descrição. Ela vai falar como tratar com a criança, né? Ela chegou à conclusão de que é ruim, ela foi tratar com a filha dela e como que ela fez essa abordagem. Se vocês tiverem curiosidade de saber, dê uma olhada lá no canal do pastor, dê uma olhada lá no vídeo, se inscrevam no canal dele, aproveita e já se inscreve aqui também, porque eu vou trazer diversas outras opiniões, reacts, muitas das vezes opiniões aí que fogem do senso comum. O pessoal costuma dizer que eu sou polêmico, mas é porque realmente eu sou um tanto crítico. Eu tenho dificuldade de aceitar determinados argumentos que não são muito bem fundamentados, como esses que eles apresentaram. Para mim, não tá bem fundamentado. E para você, tá ok? Realmente, a gente pode pegar o Stitch e jogar ele fora, falar pra criança jogar ele fora, que realmente é do diabo. Então é isso. Bom, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de todos que ficaram até aqui comigo nesse vídeo. Eu agradeço muito aqueles que puderem, que quiserem deixar um comentário. Eu quero muito saber a opinião de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Se tiver algum tema que seja relevante, se vocês quiserem, deixa no comentário que eu posso trazer no próximo vídeo. Falou, valeu, até a próxima. Tchau!